Bom dia a todos, hoje terça-feira, dia 6 de setembro de 2022, 23ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, versículos de 12 a 19. Naqueles dias Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer chamou seus discípulos, escolheu 12 dentre eles, os quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus serem curados de suas doenças, e aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Olha para isso. A escolha dos 12 apóstolos. Depois de passar uma noite inteira em vigília e oração no alto da montanha, Jesus se preparou para um momento muito especial de sua missão e ministério. A escolha do seu grupo de frente, que seria o objeto da sua atenção particular a partir de então. Esse grupo de escolhidos teria como tarefa primordial levar adiante a missão do Senhor quando ele não estivesse mais no meio deles. Do meio dos seus discípulos escolheu 12, a quem deu o nome de apóstolos, palavra grega que significa enviados. Seria então esse o seu pelotão de elite, ou o grupo mais próximo, ou como eu costumo sempre dizer, os da primeira hora. Com esse grupo, o mestre partilharia a vida e missão a partir de então. O apóstolo seria o representante em primeira mão de quem o enviou. Uma noite inteira em oração. Subir a montanha, naquele tempo, significava para o povo da Bíblia estar mais perto de Deus. Estar em oração era o mesmo que recorrer a Deus e deixar-se guiar por Ele, em vista de acertar na escolha feita. Afinal, o apóstolo deveria estar a serviço do reino do Pai pelo Mestre anunciado. E só ele, o Pai, poderia oferecer ao Filho os critérios de discernimento para tamanha missão e responsabilidade. Era fundamental fazer uma escolha bem acertada, do contrário seria um grande desastre. Foi assim que o mestre escolheu os 12 primeiros. Os nomes dos escolhidos também chamam atenção logo de início, por se tratar de pessoas comuns, sem qualquer qualificação. Mas foi o Pai quem sugeriu ao Filho aqueles nomes. Humanamente falando, teria sido talvez melhor ou preferível escolher pessoas mais inteligentes, mais capacitadas, mais preparadas, corajosas, dispostas a enfrentar todo tipo de adversidades que fosse encontrando pelo caminho. E ainda, pessoas menos apegadas a certos esquemas simplórios, mas mais sintonizadas no modo de pensar de Jesus. Os 12 que foram escolhidos não tinham nada desses predicados. Era gente simples demais, pescadores da Galileia. Mas vale aqui o dito que conhecemos bem. Deus não escolhe os sábios e inteligentes, mas capacita os seus escolhidos. Na oração lá na montanha, o mestre deixou-se convencer pelo Pai, certamente a contar com a companhia de homens tão simples e limitados para a implantação do reino. Aliás, o Pai sempre agiu assim em toda a história sagrada. Aqui não ia ser diferente. Neste caso, a escolha feita por Jesus correspondeu em tudo, sem dúvida nenhuma, à vontade do Pai. Além desse grupo próximo, o mestre pôde contar também com um outro grupo de discípulos. Todos aqueles que, ouvindo Jesus, decidiram segui-lo pelo caminho. Portanto, um grupo bem maior. E os evangelhos arriscam até um número, 72 discípulos, isto para falar da totalidade. E ainda, além destes, existiam as multidões, pessoas curiosas que esperavam ser beneficiadas de alguma forma pelo Mestre.
sem contudo ter a intenção de se comprometer com ele assiduamente. Mas mesmo entre os das multidões sempre iriam surgir quem estivesse disposto a ser discípulo do Mestre. E assim o caminho se fez desde então e até os nossos dias. Graças a Deus, e Deus seja louvado também por isso. Eu aproveito, meu irmão e minha irmã, para dizer que hoje à tarde eu sigo para o retiro do clero que vai acontecer lá em Pindamonhangaba, próximo à Aparecida do Norte. O retiro começa hoje à noite e vai terminar com uma missa lá em Aparecida no próximo sábado, dia 10, com a romaria da nossa diocese. Então, nesses dias que eu estou fora, eu não terei condições de gravar. Não terei lugar para isso e também nem tempo para isso. Então, eu peço que leiam os textos sagrados e façam a sua meditação pessoal. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vós, permaneça sempre. Amém. Tenha a todos bom dia e fique com Deus.